Está marcada para as 10 horas da manhã da próxima segunda-feira a sessão solene de abertura do ano judiciário, conduzida pelo presidente do Supremo Tribunal Federal, ministro Ricardo Lewandowski. Para a solenidade foram convidados a presidente da República, Dilma Rousseff, e os presidentes da Câmara e do Senado. O recesso forense começou no dia 20 de dezembro e terminou no dia 6 de janeiro. Logo depois, os ministros do Supremo Tribunal Federal, Superior Tribunal de Justiça, Tribunal Superior Eleitoral e Tribunal Superior do Trabalho entraram de férias, que terminam no dia 2 de fevereiro. Durante este período, os tribunais não pararam suas atividades. Isso não quer dizer que os tribunais não funcionem. Na verdade, eles funcionam de uma forma diferenciada, respeitando seus regimentos e a lei da magistratura, que determina as férias aos juízes até a data de 31 de janeiro. A sessão solene de reabertura do ano judiciário está marcada para segunda-feira, às 10 da manhã. Ela vai ser conduzida pelo presidente do Supremo Tribunal Federal, ministro Ricardo Lewandowski. Foram convidados para a solenidade os presidentes da Câmara e do Senado e também a presidente da República, Dilma Rousseff. Os julgamentos serão retomados na terça-feira com sessões da primeira e da segunda turmas às 2 da tarde. O plenário retoma suas sessões na quarta-feira, também a partir das 2 da tarde. Na abertura do ano judiciário, não há julgamento de processos. Como você viu aí, depois da abertura, os julgamentos serão retomados na terça-feira, no dia 3, com sessões da primeira e da segunda turmas, às 2 horas da tarde. O plenário retoma as sessões na quarta-feira, dia 4, na quinta-feira, dia 5 também, a partir das 2 horas da tarde. E para falar mais sobre a abertura do ano judiciário e os processos que vão ao julgamento, eu recebo aqui no estúdio a consultora jurídica da TV Justiça, Karina Zoccoloto. Boa tarde, Karina. Boa tarde, Érica. Bom, a sessão de segunda-feira é uma sessão solene, né? Mas como vimos, não haverá julgamentos de ações aqui no STF nesse dia. Como é essa sessão e por que não tem julgamento? Normalmente, essa sessão, ela é prevista no próprio regimento interno da Suprema Corte e são vários os motivos que essas sessões solenes acontecem. Então, por exemplo, existe uma sessão solene para dar posse para os ministros, por exemplo, no caso de assumir a presidência e a vice-presidência da Suprema Corte também é realizada uma sessão solene e inclusive para inaugurar o ano judiciário, que é esse período logo depois do recesso, do finalzinho do ano e as férias dos ministros que vão até o dia 31 de janeiro. Então há uma sessão solene em que recebem as autoridades dos 3 poderes estarão presentes, né, como vimos, a presidente da República deverá estar presente, não podendo, manda um representante, e também os representantes do Poder Legislativo Federal, Câmara e Senado, além do presidente da Suprema Corte também deve estar presente, outras autoridades, como o Procurador-Geral da República, o presidente da OAB, do Conselho Federal da OAB, em que haverão vários discursos, portanto, para se retomar o ano, vamos dizer assim, o ano forense, as atividades jurisdicionais na Suprema Corte e nos tribunais superiores. Também haverá essa abertura do ano judiciário. A partir daí, então, começam-se a contar os prazos de forma normal, não é? Já que eles estariam suspensos durante esse período de recesso, mas aí o ritmo do tribunal volta àquela normalidade após essa sessão solene. Então, não há efetivamente julgamentos realizados na segunda-feira, isso deve acontecer ao longo da semana. Pois é, então retoma-se o trabalho aqui no Supremo, primeiro pelas turmas, depois pelo plenário. De acordo com o calendário, todas as terças-feiras as turmas se reúnem dentro do colegiado, não é? 5 ministros em cada uma das turmas para tomar aquelas decisões de forma colegiada e na quarta e na quinta as sessões plenárias. Mas os ministros, a partir de segunda-feira, após essa sessão solene de abertura desse chamado ano judiciário, eles já começam suas atividades nos gabinetes, inclusive podendo proferir essas decisões chamadas monocráticas, não é? Em que eles não dependem da decisão dos outros ministros. Mas no colegiado, sim, a partir de terça já teremos julgamentos nas turmas, primeira e segunda turma do Supremo, e na quarta e na quinta as sessões plenárias.
No bloco anterior, você disse que os prazos ficam suspensos nesse período de recesso judiciário, mas nada anda? Não, na verdade, a prestação jurisdicional, segundo a própria Constituição Federal, ela deve ser ininterrupta. Então, o acesso ao judiciário deve ser permanente. No entanto, assim como acontece nos finais de semana, em que a gente vê que o fórum está fechado, não é? Há na verdade, um sistema, um regime de plantão judiciário que funciona nesse período, inclusive no recesso e férias dos ministros, também aqui no Supremo Tribunal Federal. E esse sistema de plantão judiciário é justamente para atender circunstâncias ou situações urgentes que demandam de uma prestação do próprio Poder Judiciário para não deixar que o direito pereça de uma certa forma. Então, os prazos continuam suspensos, não é? Dá até vamos dizer assim, uma aliviada à carga árdua dos advogados, que nesse período também podem ter um certo descanso, vamos dizer assim, em relação a esses prazos que tramitam aqui no Supremo Tribunal Federal, mas as medidas de urgência, elas continuam podendo ser decididas nesse regime de plantão, normalmente pelo ministro-presidente. Que tipo de ações são essas urgentes? Seriam medidas cautelares, liminares em mandado de segurança, pedidos de suspensão de prisão, por exemplo, liminares em habeas corpus. São situações que demandam essa urgência, essa imediaticidade da decisão para se evitar que o direito amanhã no processo principal venha a não ser alcançado. Então, busca-se essa prestação jurisdicional no início ou numa medida cautelar, alegando-se, né, o que a gente chama da fumaça do bom direito e no perigo da demora em razão dessa tramitação jurisdicional e a necessidade de demonstração dessa urgência para se obter essa liminar. Então, caso não seja concedida essa liminar naquele momento, amanhã não terá o que se alegar no processo principal. Então, essas medidas, essas tutelas de urgência acabam chegando e havendo essa tramitação nesse regime de plantão, assim como nos finais de semana e feriados também. Bom, para a gente encerrar, quais os possíveis julgamentos aí que a gente pode esperar para 2015? Olha, Érica, nós não temos nada, nenhuma previsão institucional, nada que o próprio Supremo Tribunal Federal tenha sinalizado, até porque a inclusão de processos na pauta de julgamentos do plenário fica por conta do presidente, ministro Ricardo Lewandowski. Mas eu arriscaria alguns palpites. No finalzinho do ano passado, um tema que já há muito tempo era aguardado para discussão aqui no Supremo, que trata do Instituto da Desaposentação, ele por 2 vezes foi pautado no plenário do Supremo Tribunal Federal em outubro. Então, são 2 recursos extraordinários, um da relatoria do ministro Marco Aurélio, que já havia proferido seu voto anteriormente, e dia 9 de outubro, o ministro Luiz Roberto Barroso, relator de um outro recurso extraordinário sobre o mesmo tema, proferiu seu voto quando houve um pedido de vista do ministro Dias Toffoli. No finalzinho de outubro, o processo retornou, mas houve um pedido de vista da ministra Rosa Weber. Eu acredito que esse seja uma grande expectativa para a retomada do julgamento agora talvez no início, tudo depende também da ministra Rosa Weber liberar o seu voto para a inclusão na pauta. Mas vamos aguardar. Tá ótimo, vamos esperar aí. São processos de grande repercussão nacional, né? Sim, esse é um dos vários, não é? Tá ótimo. Obrigada, Karina, pela participação. Eu conversei com a consultora jurídica da TV Justiça, Karina Zucolotto. Obrigada. Até